Olá, o tema é Babalaú e explicar rapidamente aqui para vocês, não fazer muita confusão, muita intriga sobre o tema. Espero que todos gostem. Então passa a vinheta. O tema que eu quis escolher agora sobre Babalaú é porque muita gente não sabe o que significa e muita gente não sabe como é o processo. Para se tornar um Babalaú não é fácil. Quando eu fui à Nigéria, em Oxogbo, eles me disseram que Babalaú é aquele que nasce, né? Mas também existem as pessoas que fui descobrindo e conversando com outros sacerdotes na África que foram passando a informação que se você não nasce, não é predestinado a tal caminho, você também pode escolher esse caminho. Existem vários versos de Fá. Posso citar um aqui, o Toropanfum. Toropanfum explica que a pessoa é Babalaú e ela deve tomar banho sempre antes que cuidar de Orixá. É um dos temas. Também fala de Obeaté, Obeirete, que fala que o filho de Orumilá foi predestinado a tal, porque Orumilá iniciou a Kodá, iniciou a Xedá, iniciou a Arabá, e assim vai, iniciou várias pessoas. Então o Babalaú deve ser bem estruturado, bem alinhado, para que ele não fique perdido na hora de poder resolver todos os problemas. E o Babalaú, e a gente tem assim uma convicção bem plena, porque quando você faz a iniciação de Fá, você deve sempre se reiniciar, você deve sempre se reafirmar. Então, antes de fazer o Ixefá, o Itefá, que já foi explicado assim na Rádio Fá Brasil até, a pessoa estuda bastante. Então, tem gente que faz iniciação de Fá com 7 anos de idade, tem gente que faz com 14, tem gente que faz com mais idade, porque querem adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Então, o Ifá é mais ou menos isso. O Babalaú, ele trabalha não somente com o ebó, ele trabalha também com o orixá. É outra situação também que as pessoas no Brasil hoje não entendem muito bem. Eu falando da linhagem aborígene, que é aborígene Yorubá, que são índios indígenas em Yorubá, lá eles trabalham com o orixá 24 horas, né? Além de ter uma escola à altura, né, para muita gente, que é o templo Obeyonu lá, ele mostra pra gente o templo do Babá Ifá Emina Buibã, mostra pra gente que o Babalaú, além de treinar o Ifá, os versos de Ifá, o cantorio, Ieré Ifá, né, que é a voz cantada de Ifá, Oriki, que é uma reza específica de uma família, Adurá, Ijalá e etc., a gente também tem que se entreter também com os orixás, porque o Babalaú também acaba utilizando desse conhecimento também de orixá. Então o Babalaú não pode ter só conhecimento só de Fá. Ele deve também, na nossa visão, ter também um comprometimento com os orixás. Lá no templo cultua Obatalá, Exu, Ogum, Egungun, etc. Então tá tudo junto, né, tudo unido, o Ifá e o Orixá. Tem uma questão muito polêmica que eu já via antes na internet, lá nos meados de 2004, 2005, e hoje ainda continua. As pessoas querem separar o Ifá do Orixá. E eu sempre falo para as pessoas, ninguém entende quando eu falo, e muita gente quer tentar explicar, que os dois trabalham em conjunto. O Babalaú está fazendo ebó lá, e ele quer espantar, tirar os Adjogum da vida da pessoa, que são os espíritos malfeitores, né? Elenini, Abiku. Então ele também utiliza os orixás para poder fazer isso, porque lá no Edé, o sangue, se for utilizado, no caso, né, tem hora que utiliza o sangue, tem hora que não utiliza. Então só depende, Deus vai decidir na hora, no final do ebó, do sacrifício. Mas se você vai fazer o Adimu, que a gente fala de Adimu, que é o que? É o alimentar o orixá específico. Lá o Ifá, na hora da interpretação, ele escolhe
Se por motivo o ebola não for suficiente, ele vai escolher o adimun, que a gente chama de adimun, que é um elemento que se dá junto com o orixá. Aí escolhe qual orixá que é. Então as pessoas estão tentando mistificar, e eu estou aqui desmistificando o que as pessoas querem mistificar. Por quê? Respeitando a sabedoria de todos, mas isso no Ifá está além daquilo que as pessoas leem. Uma coisa que é difícil hoje no Brasil é ver um sacerdote, né, que não está fora da leitura, não tem vivência. Tem gente que conversa aí, que está há muitos anos aí, lendo, e eu acabo vendo que ele pegou em tal livro. Não tem essa vivência. Então o Babalô, além de estudar bastante, tem que ter vivência. Então não adianta você ler o livro, mas não saber o que está de fato acontecendo. Então a vivência é muito importante. Então o modo que a gente trabalha muito com o orixá. Então as pessoas devem entender que Babalô sim mexe com o orixá. Babalô inicia pessoas em orixá. Babalô tem que ter Egungun na casa dele, tem que ter Exu na casa dele, tem que ter Ogum na casa dele. O Batalá também é essencial também, entre outros orixás também. Orixá também é Opa, Oxum, Oxum, orixá feminino, e outros orixás a mais que ele também vai alimentando e crescendo com a vida. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Uma pergunta que fizeram lá na Ifá Brasil, no Facebook, é a respeito de como é a vivência. É muito difícil, tá? A minha particularmente foi muito difícil. Conheci vários sacerdotes, conheci sacerdotisa de Ifá, conheci pessoas muito ligadas a orixá também, tradicional. Então a gente vê muito estudo, muita controvérsia também, muita coisa boa, muita coisa ruim, então foi isso que eu vi. Teve momentos em 2007, 2008 que eu tive que morar praticamente ficar muito com esse nigeriano e poder aprender as coisas com ele, até às vezes ficava, né, sem comer, sem ter os dia a dia para brincar e se divertir, justamente para poder aprender. Aí me perguntaram ainda na segunda pergunta, lá na Ifá Brasil, no Facebook, a respeito de como é que a família Lebuibã vê a questão de família de orixá. Na verdade, lá eles têm o espírito que quando você faz o Itefá, lá você não é iniciado em Fá, o Arabá Ifá Emi Lebuibã, Arabá de Oxobô. Ele fala, o Ifador, você é iniciado no orixá aqui, você estude aqui e tudo mais. Então, a respeito disso, a gente pode dizer que eles estão sempre de braços abertos. Quando eu tô lá com o babá está aqui, eu não pego e não deixo de perguntar nada para ele. Todas as perguntas que vêm ele responde naturalmente, e muita coisa que pegam é com ele. Alguns 2 irmãos de Ifá meu lá que tem entre 16 ou mais babalô que tem no templo lá, e a Nifá também. Eu tenho particularmente, além do babá, mais 2 pessoas lá que eu troco informações. E outros também, amigos de Ifá, irmãos de Ifá, que a gente troca informações, troca detalhes. E mais ou menos isso. Então, em questão de família, o pessoal tem conceito mais que no Babalaô. A pessoa chega e fala da vida dele e quer que receita um ebó, uma medicina para essa pessoa mesmo fazer. Isso o Babalô não faz. O Babalô não pode usar o Ifá para se engrandecer. O Babalô não pode usar. O Babalô não usa bola de cristal. Nem Babalô não tem bola de cristal para usar. O Babalô usa o Pelé, o Ziquim Ifá. Então, as pessoas têm que ter em questão que antigamente os babalôs eram médicos, eram herbalistas, eram psicanalista, psiquiatra, psicólogo. Então hoje em dia a gente tem que, além de tratar disso, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Então a nossa cultura ainda é muito nova e as pessoas ainda vão conhecer mais o que é Babalô. O Babalô nasce da noite pro dia. Então você vê que o Babalô ele é tradicional, ele é indígena, ele segue uma vertente. Aquele que segue outras vertentes não diria que seria Babalô, seria outra coisa. Então o Babalô não faz maldade, o Babalô não mente. O Babalô sempre utilizar o oráculo de Fá para poder ter uma resposta na vida, tem que ter paz na mente. O Babalô não é rico, ele é próspero.
Se for rico, ele está usando demais, está usando mal o dinheiro. O babalô pode ter dívidas. O babalô fica com a esposa de outro avô, outro ebalista. E assim vai. Todo mundo sabe os mandamentos aí, a maioria que vê os vídeos sabe os mandamentos de Fá. E pouco tempo para falar sobre isso. É isso que eu queria falar de Babalaô. E vai ser o tema que eu vou falar na Rádio Fá Brasil essa semana, se tudo der certo, ou na outra semana, esses tempos aí que vamos chegar melhor, com a internet melhor. Tá ok? Um abraço, espero ter respondido a pergunta de todos aí. E foi o meu um beijo. Ó láyé ń ṣe ọ́, ó ṣe fóso ayé.